tarde, quarto ano, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje, em nossa aula de História, vamos falar sobre as revoltas coloniais. Durante muito tempo, Portugal dominou o Brasil colônia, explorando suas riquezas através de um sistema muito bem organizado que tinha o Pacto Colonial como referência. Mas essa relação de domínio nem sempre foi pacífica. Houve momentos de contestação sobre esse domínio na América. E essa contestação foi materializada com várias revoltas que se estenderam ao longo do século 17 e 18. Uma das primeiras revoltas ocorreu na colônia no século 17 e 18, no momento em que a colônia atravessava a crise da produção do açúcar, que ocasionou o endividamento dos colonos frente à coroa portuguesa. Em decadência a esta crise, a coroa portuguesa intensificou o controle e a fiscalização na colônia, provocando descontentamento de boa parte dos colonos que viviam no Brasil. Até o momento, as revoltas envolviam a solução de problemas locais, como a insatisfação política, econômica e social. Então, vamos conhecer essas guerras e essas revoltas que ocorreram no século 17 e 18. Então, quais foram os motivos que levaram às revoltas? Elas estavam relacionadas à crise do Império Colonial Português e os fatores da União Ibérica, no caso a união de Portugal e Espanha, a perda das principais colônias, a decadência do açúcar e do ouro. Então vamos conhecer no próximo slide, a primeira revolta, tá? A primeira revolta é a revolta dos Beckmans, tá? Ela aconteceu no Maranhão em 1684. Por quê? Falta de mão de obra escrava para as lavouras de açúcar e algodão, má qualidade dos produtos e altos preços cobrados pela CIA. CIA aqui no caso é companhia, tá? É a abreviação. Logo após, veio a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates ocorreu em Pernambuco no ano de 1710. Então, na metade do século 17, o açúcar brasileiro vinha perdendo preço na Europa. Por isso, os senhores de engenhos de Olinda contraíram dívidas com os comerciantes de Recife. Os comerciantes de Recife, na época, eram conhecidos como mascates. E eles foram enriquecendo, enquanto os senhores de engenhos de Olinda se endividavam. Daí nasceu uma forte rivalidade entre os senhores de engenho e os comerciantes de Olinda, conhecidos como mascates. Só que os comerciantes, eles tinham consciência da força que eles possuíam diante do comércio, que eles faziam ali em Recife. Então solicitou ao rei de Portugal que elevassem o seu povoado à condição de vila, para que eles viessem obter o quê? Autonomia administrativa. Então, logo, o pedido dos mascates, dos comerciantes de Olinda, foi o quê? Ouvido e concedido. A partir do ano de 1710, a população de Recife passou a construir o Penourinho no centro de Recife. Aí, os senhores de engenho ficaram ainda mais revoltados. Essa situação provocou uma ira enorme. E os moradores de Olinda, que invadiram a cidade de Recife, destruíram o Penourinho, dando início à Guerra dos Mascates. O governo português, no caso, reprimiu essa revolta com muita violência e elevou Recife à condição de capital de Pernambuco.
Agora nós vamos falar sobre a revolta de Filipe dos Santos, tá? Ocorreu na atual cidade de Ouro Preto, né, Vila Rica, no ano de 1720. Então, a cobrança de altos impostos sobre a exploração do ouro no Brasil e a criação das casas de fundição estão entre as principais causas desse movimento. O governo português, ao tomar conhecimento da revolta, reprimiu o movimento com extrema violência. Os líderes foram presos e sobre eles foram aplicados penas desumanas. Filipe dos Santos, ele foi condenado à morte e depois de morto, ele ainda teve o seu corpo esquartejado e distribuídos pelas margens da estrada por onde passavam, né? Onde dava caminho para as minas. Chegava então ao fim a Era das Revoltas. A partir de agora, atingiria um outro patamar, ou seja, passariam a lutar pela independência em relação a Portugal. Crianças, vocês já ouviram falar do Tiradentes? Sim, mas eu não quero ir ao dentista hoje. Essa é a bandeira de Minas Gerais, vocês estão vendo? Ei, mas assim eu não vejo nada. Marilena, então segura essa bandeira pra mim, por favor. Adiantou muito. Você sabe por que a bandeira de Minas Gerais tem esse triângulo? O triângulo é um símbolo que representa o iluminismo. Essa ideologia foi uma das inspirações que levaram Tiradentes e outros inconfidentes a tentarem fazer a independência do Brasil. Enfim, tornarem-se livres de Portugal, pois a liberdade é uma das principais características dos iluministas, seguida pela fraternidade. Mas veja como é estranho. Nós estudamos sobre Tiradentes, como nosso herói. Então por que chamamos eles de inconfidentes? Inconfidente é a mesma coisa que traidor. Onde eles traíram? Traíram a coroa portuguesa, mas não o Brasil. Essa é uma questão que precisamos resolver. Mas o que levou um grupo a rebelar-se contra Portugal? Então, em Minas Gerais, boa parte dos mineradores estavam passando dificuldades. E Portugal, no desespero para que essas pessoas pagassem os seus impostos, decretou a derrama. Estamos a confiscar os seus bens por não ter pago a coroa. A derrama era um confisco de todos os bens do cidadão, que vivia na colônia e devia para Portugal. As pessoas perdiam tudo. Esses fatos atingiram expressivamente a classe mais abastada de Minas Gerais, proprietários rurais, intelectuais, clérigos e militares, que descontentes começaram a se reunir para conspirar. Entre esses descontentes, destacavam-se, entre outros, os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, os coronéis Domingos de Abreu Vieira e Francisco Antônio de Oliveira Lopes, os padres José da Silva e Oliveira Rolim e Carlos Correia de Toledo e Melo, o cônego Luiz Vieira da Silva, o sargento-mor Luiz Vaz de Toledo Pisa, o minerador Inácio José de Alvarenga Peixoto e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Eles queriam libertar-se de Portugal, criar um país, fazendo a independência do Brasil e fundar uma república, onde a capital seria São João del Rei. Eles defendiam a liberdade, mas não queriam a abolição dos escravos. Tiradentes destacou-se por ser o mais pobre e ele podia levar suas ideias ao povo. Tiradentes era um alferes, não usava barba como sugerem as pinturas, pois ele era militar, mas ele dedicava algumas horas livres para ajudar os outros, seja aplicando curativos ou tirando dentes inflamados com um boticão. Essa é uma razão do seu apelido, Tiradentes. Mas o movimento não passou de algumas reuniões, pois foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis. Este sim, o verdadeiro inconfidente, traiu o grupo em troca de perdão de sua dívida com a coroa portuguesa. As tropas portuguesas capturaram os inconfidentes da coroa. Um a um foram tratados como criminosos. Tiradentes foi capturado no Rio de Janeiro. O sonho da liberdade foi calado. Portugal não admitia tamanha traição. Todos foram presos e condenados ao degredo. Somente Tiradentes foi condenado à morte. Seus restos mortais ficaram expostos em praça pública. Tiradentes morreu em 1792.
Somente 30 anos depois, o Brasil ficaria independente, através de Dom Pedro I. Como seria o Brasil se eles ficassem independentes no movimento da Inconfidência Mineira? Boa pergunta. E vocês, sabem o que é liberdade? Então, todas as revoltas e guerras chegaram ao fim. A partir de agora, atingiria outro patamar. O pensamento agora não era mais de revolta, não era de guerra, mas sim lutar pela independência em relação a Portugal. Então, eles começaram a criar movimentos, tá? E o primeiro dos movimentos que foram criados foi o movimento separatista, tá? Que ocorreu na colônia portuguesa no ano de 1789. Tá? Esse movimento separatista foi chamado de Inconfidência Mineira. Esse movimento foi articulado pela elite de Minas Gerais e contou com a participação de intelectuais, poetas, militares e até um alferes. Quem era esse alferes? Tio, o que é um alferes? É um antigo posto, né, militar responsável por carregar a bandeira de um regime militar. Então, alferes aqui se referia aqui, no caso, uma pessoa que tinha o quê? Uma patente militar. Então, esse alferes aqui que ele está se referindo foi o Tiradentes. Então, esse movimento de Inconfidência Mineira, quem participou dele foi a elite de Minas Gerais. E essa elite era formada pelos intelectuais, pelos poetas, militares e quem estava dentro desse movimento? Tiradentes. As causas desta revolta foram os altos impostos cobrados pela exploração do ouro e a instituição da derrama. O que foi a derrama? O que era a derrama? Era um decreto que autorizava os oficiais a serviço da coroa a invadirem as casas e confiscarem bens sempre que a arrecadação anual não atingisse o mínimo estabelecido pela coroa portuguesa. Os rebeldes lutavam pela independência, desejavam implantar uma república, mas não tinham interesse em abolir a escravidão. Quando tudo parecia caminhar para dar certo, o movimento foi o quê? Denunciado. E quem denunciou foi um participante desse movimento, tá? Da Inconfidência Mineira. Um próprio componente do movimento chamado Joaquim José Silvério dos Reis traiu a Inconfidência Mineira. A coroa portuguesa agiu bem rápido, reprimiu o movimento sem dó e nem piedade. Prendeu os líderes, condenou muitos deles à prisão e outros a exílio, né? O que é exílio? Você sair da cidade onde você nasceu, né? Não poder mais voltar para aquele lugar. E sendo que um deles, somente um deles, conhecido como Tiradentes, foi condenado à morte. E a morte que ele foi condenado foi a enforcamento. E o seu corpo foi esquartejado. O que é esquartejado? Cortado em partes. 9 anos depois de conter os revoltosos de Minas Gerais, a coroa portuguesa se deparou com outro movimento de Inconfidência baiana. Então, a Inconfidência Mineira não deu certo o movimento devido à traição de José Silvério dos Reis, mas logo após, um tempo depois, né, anos depois, houve outro movimento,
o movimento chamado de Inconfidência Baiana, né? Conhecido como Conjuração Baiana. Aqui, essa aqui é a casa onde aconteciam as reuniões dos Inconfidentes, tá? Esse aqui foi o traidor. Deixa eu botar pra cá, deixa eu vir pra cá pra vocês verem bem a cara, né, a face do traidor. Esse aí foi o traidor da pátria, Joaquim Silvério dos Reis. Ele avisou o governo em troca do perdão de suas dívidas, né? Eu vou contar uma coisa para vocês, mas em troca de vocês perdoarem a minha dívida. Então, o resultado da traição do nosso querido ali, José Silvério dos Reis, foi: a Inconfidência de fato não ocorreu, todos os integrantes foram presos e primeiramente condenados à morte. O processo durou 2 anos e os líderes negaram sua participação e foram exilados na África. O único que manteve seus ideais até o fim foi Tiradentes, sendo julgado e executado em 21 de abril de 1792. Ele foi aclamado mártir, né? Tanto que dia 21 de abril é feriado, né? Em comemoração ao dia de Tiradentes, que participou do movimento pela independência do Brasil. Aqui, Tiradentes sendo enforcado, sendo levado à forca. Foi um movimento elitista, heterogêneo, e a execução de Tiradentes ilustra o caráter preconceituoso daquele período, pois ele era um dos poucos pobres do processo. Quem teve dinheiro foi exilado, e quem não tinha e manteve os seus ideais, como no caso o Tiradentes, foi enforcado e esquartejado. Tiradentes tornou-se herói nacional após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, pois era necessário criar uma identidade nacional através de heróis locais. Aqui nós temos a Praça Tiradentes. Neste local, a cabeça de Tiradentes ficou exposta por 24 horas. Tá? Lá no centro do Rio, nós temos essa praça, né? A Praça Tiradentes, em homenagem ao Tiradentes. Logo após, houve outro movimento, como eu acabei de falar para vocês, né? Anos depois de 9 anos, houve outro movimento, né? Inconfidência Baiana, no caso, a Conjuração Baiana. Ou pode também ser chamada de Revolta dos Alfaiates. Ocorreu no ano de 1798, que foi influenciada pelas ideias iluministas e independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa. Nesse movimento, desejava a separação em relação a Portugal e a implantação de uma república, mas diferente da Revolta Mineira. A Conjuração Baiana tinha no seu interior um caráter de uma rebelião popular, ideia de pôr fim na escravidão, porque a Inconfidência Mineira,
não tinha esse objetivo, tá? De libertação dos escravos, de acabar com a escravidão. Já essa conjuração baiana, um dos objetivos, né, uma das ideias, dos ideais da conjuração baiana era pôr fim à escravidão. Então, era cogitada essa ideia. Os altos impostos e a miséria em que a maioria da população se encontravam estão entre as principais causas desse movimento. Então, a libertação dos escravos, tá? Acabar com a escravidão era um ideal. Eles lutavam pelos altos impostos que eram cobrados pelo povo, ao povo, né, no caso. E a miséria que a maioria da população encontravam-se. Esses eram os principais motivos, tá? Ao tomar conhecimento também desse movimento, dessa revolta, o governo agiu com crueldade, prendendo todos os revoltosos e outros foram expulsos do Brasil. Porém, 4 deles foram executados na Praça da Piedade, em Salvador. Então, vocês viram que todos os movimentos e revoltas que eram criados, eles eram reprimidos, né, e punidos severamente as pessoas que participavam desses movimentos. Então, tá aqui, Inconfidência Baiana, no caso, Conjuração Baiana, ou você pode também falar, né, Revolta dos Alfaiates. Ocorreu no Salvador, no ano de 1798. Por quê? Abandono político. Desde a transferência da capital para o Rio de Janeiro, falta de abastecimento e o elevado preço das mercadorias. O líder foi Cipriano Barata, o médico dos pobres. Pelo que lutava a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, era de caráter essencialmente popular. Tinham como objetivo proclamar a República e a abertura política. Na noite de 12 de agosto de 1798, foram distribuídos panfletos criticando a condição social e a escravidão. Qual foi o resultado disso? O governo agiu rapidamente e organizou a repressão. Os principais líderes populares foram condenados à morte ou degredo, enquanto os líderes intelectuais da elite foram liberados. Então, aqui nós terminamos, né, essa parte da revolta e das guerras no período colonial. Agora eu vou pedir que vocês venham abrir o livro de história de vocês, na página 126, as revoltas. Então, aqui está falando sobre as revoltas dos Beckmans, que ocorreu no Maranhão, no ano de 1684. Fala sobre a Guerra dos Emboabas, que ocorreu em Minas Gerais, no ano de 1708. Guerra dos Mascates, que ocorreu 2 anos depois, em Pernambuco. Depois a revolta de Felipe dos Santos, em Minas Gerais, no ano de 1720. E logo após, houve os movimentos, né? O movimento de Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, também conhecida como
a revolta dos alfaiates. Aqui está a parte do texto explicativo. Vocês devem fazer novamente a leitura. Na página 131, você vai fazer a atividade e depois nós fazemos a autocorreção pelo aplicativo Zoom. Espero vocês lá.